Boa noite, gente, tudo bem? Vamos entrando, chega pra cá que tá começando mais um Papo com a Paty. Deixa eu colocar o meu retorno aqui. Seja muito bem-vindo. Pessoal, agora entrando e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Nós vamos falar hoje de autoterapia. Deixa eu colocar o meu retorno aqui que eu sempre coloco, que eu acho bacana fazer isso, que se der algum defeito ou eu precisar pescar, olá, Poli, Bruno. Aqui na live, super bacana, não percam. Vou dar um super presente para vocês, de verdade. Não é tudo no super superlativo, mas é porque é bem interessante mesmo. Várias pessoas que ficam me perguntando sobre assuntos como homeopatia. Hoje é o dia que vocês vão levar um presente bem especial. Mas vou falar mais pra frente. Vou deixar chegar mais gente. Flavinha, Naile, sejam muito bem-vindos. A Rose, bem-vinda. Vamos começar aqui o nosso assunto. Ivani, bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar de autoterapia. O que é autoterapia? Psíquica, energética, emocional, se eu tiver um terapeuta, olha, muito provavelmente você vai precisar de um terapeuta. Mas como é que você ajuda esse terapeuta? Porque ninguém vai substituir a figura do terapeuta. Mas como que você acelera esse processo? Como é que você faz para você mesma conseguir, sabe, se ajustar, se reconhecer? Porque o que acontece na terapia? Vamos começar. Eu estou aqui muito confortável, está começando mais um Papo com a Paty, sejam bem-vindos, a Júlia entrando, a Ruth, bem-vindas, a Flavinha, e vamos lá. Por que eu preciso de um terapeuta? Vamos lá, quando eu estou conversando com o terapeuta, seja ele de que área for, de todas as terapias integrativas, seja o psicólogo, seja o psicanalista, eu vou até o terapeuta, porque no terapeuta eu vou jogar para fora. Tá travando, tá mesmo. Já voltou? Me conta aí se voltou, gente. Voltou? Não? Tá travando? Deixa eu testar a internet aqui. Voltou, pessoal? Me dá um joinha se voltou, por favor. Nossa, eu acabei de fazer outra live e tava funcionando legal. Tá travado ou não? Voltou? Tá travando. Pessoal, voltou? Vai me dando um joinha, por favor? Porque no meu aqui também tá travando. Agora voltou. Ai, obrigada, gente. Vou continuar. Qualquer coisa, depois eu peço a tia Tânia pra fazer um corte lá na gravação. Ai, obrigada. Eu testei aqui a internet agora. Então, como é que acontece a questão da autoterapia? Sempre nós vamos ao terapeuta, nós vamos lá e nós vamos colocar os nossos problemas, nós vamos jogar para fora tudo aquilo que nos incomoda, as nossas dores, os nossos adoecimentos, a nossa história, porque nós somos construídos da nossa história. O que é muito interessante? Quando você está falando essa história, quando você está jogando essa história, você tem a oportunidade, sabe, de se escutar. E aí, quando você se escuta, você mesmo, às vezes, já vai organizando essa história. Vocês já perceberam que isso acontece na terapia? Então, desculpa. Você está falando e você mesmo, ao mesmo tempo, está se escutando. E você sai organizando as suas ideias.
Quando você não consegue, o terapeuta vai fazendo esse papel, ele vai lhe auxiliando. Então, ele é um auxiliar. Ele escuta você sem julgamentos, recebe todo o conteúdo que você traz, ele ajuda você a organizar. Gente, tá travando toda hora mesmo, é isso? Ajuda você a organizar esse processo e aí você vai prestando atenção e entendendo cada coisa que vai acontecendo com você. E muitas vezes, só de você contar isso começa a fazer muito sentido. E você começa a ter insights, você começa a achar respostas. E outra coisa que o terapeuta faz é que ele confronta. Ele te confronta. E no momento que o terapeuta te confronta... Gente, o meu aqui tá travando toda hora, é isso mesmo? Gente, eu vou trocar a fonte da internet aqui. Será que vai cair a live? Vocês estão conseguindo me entender? Me acena aí, por favor. Será que era melhor? Deixa eu trocar só a internet, gente. Que às vezes é o suficiente para melhorar. Vou colocar aqui. Voltou? Voltou para todo mundo? Tá funcionando, não tá? Alguém pode me dar um retorno? Oi, Tati, seja bem-vindo. Voltou? Ai, legal, Elza, obrigada por me dizer. Então, apesar de ter passado 6 minutinhos, a gente retorna aqui o nosso assunto. Voltou! Obrigada, gente. Então, eu vou explicar de novo. Estou falando sobre autoterapia. E aí, na autoterapia, como é que eu posso me ajudar? Quando você vai ao terapeuta, o que acontece? Nós queremos muito jogar tudo para fora. A nossa história, os nossos problemas, tudo que a gente passou, todo o nosso desequilíbrio e tudo mais. E aí a gente começa a jogar tudo isso para fora. Quando a gente está jogando isso para fora, às vezes a gente mesmo, se escutando, aí a gente já começa a falar, poxa, agora as coisas fazem sentido, porque você mesmo começa a encaixar a sua própria história. O que o terapeuta faz como auxiliar? Ele escuta você, sem julgamentos, ajuda você a encaixar a história. Quando você está com a história muito desconexa, ele mesmo pergunta e fala, tá, mas isso aqui encaixa onde? Isso aqui foi para onde? Gente, tá funcionando, né? Então tá. E aí, o terapeuta, ele começa a te confrontar. Ele começa a lhe dizer, Paty, por que você está contando isso aqui? Você pulou um pedaço da história. O que estava aqui no meio? E aí você começa a se entender. Quando você começa a se entender, tudo começa a fazer sentido na sua vida. Por quê? Porque aí você começa a encaixar as ideias. Até aí a gente começa a pensar, tá, eu faço isso com o terapeuta, porque o terapeuta me ajuda a confrontar. E se eu não tenho terapeuta, como é que eu faço isso sozinho? Muitas vezes, quando a gente começa a estudar, eu já tive pessoas que eu tentava na terapia, tentava, e a pessoa ela não conseguia ter o clique, sabe? Ela não conseguia fazer os insights, ela não entendia, e mesmo que eu falasse, ela não entendia. Eu convidei essa pessoa para ir fazer um curso de terapia. Quando eu convidei essa pessoa para fazer um curso de terapia, tudo mudou. Por quê? Porque ela começou a olhar não para ela, ela começou a olhar para os outros. Quando ela começou a tentar entender o que estava acontecendo com os outros, ela se viu. Ah, é mesmo? É mesmo. Quando você começa a avaliar, vamos supor, tá? No curso de homeopatia, de floral, de Theta Healing, no curso de psicanálise, quando a gente está lá no curso, você começa a ver, porque a gente começa a falar de vários exemplos, vários movimentos, e você começa a se identificar. Quando você começa a se identificar, você fala, meu Deus, essa sou eu. E aí você fica assim, eu não sabia que tal coisa tinha me afetado.
Eu não sabia que tal coisa, então aí você começa a montar um quebra-cabeças fantástico. E você acelera o processo terapêutico, você ajuda o seu terapeuta a fazer um processo muito mais rápido, muito mais bonito e muito mais eficaz. Então, quando eu estou falando de autoterapia, eu estou falando de autoconhecimento. Eu estou falando de autoamor. Eu estou falando de autocompreensão. Pátia, mas tem como a gente fazer isso? Claro que tem. Algumas pessoas fazem esses insights ou têm essas sensações, às vezes apenas lendo um livro. Tem gente que fala, eu li um livro e foi transformador. A partir desse livro, eu percebi XYZ. E aí, a pessoa começa tudo a fazer sentido. É como se as... Tá bom, só os que são do grupo de risco agora vão entender. As fichas vão caindo. Vocês conseguem entender? As fichas vão caindo, as moedinhas vão caindo, as coisas vão se organizando. Parece que você tá brincando daquele jogo de encaixar, aqueles que tinha no Nokia, muito antigo, também só o grupo de risco vai entender, que a gente vai colocando e vai encaixando as pecinhas e as coisas começam a funcionar. E aí você fala, meu Deus, como que eu fiquei preso nessa situação e não percebi que isso poderia ter sido resolvido? E aí você pensa assim, Paty, mas isso pode acontecer também numa terapia de grupo? Pode. E principalmente numa sala de aula. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu já falei algumas vezes aqui nas lives que quando a gente faz um curso, quando a gente faz algum tipo de curso de terapia, de autoconhecimento, ou qualquer coisa do tipo, a gente começa a se enxergar. O curso é curativo. O curso faz com que a gente comece a se entender. Por quê? Porque nós nos reconhecemos no nosso próximo. Então, sempre que você, às vezes, está escutando uma pessoa, muitas vezes você quer emitir uma opinião. Vocês já tiveram essa sensação? Vai me avisando aí se vocês já tiveram. Eu estou escutando uma pessoa, mas aí eu quero falar, aconteceu isso comigo também. Nossa, foi muito parecido. E aí você começa a colocar o seu para fora. Ao invés de você escutar, você começa a falar. Você começa a jogar para fora. E quando você faz esse processo, você começa a reconhecer aquelas coisas que já aconteceram com você. E muitas vezes é só de estar escutando uma pessoa. Isso já acontece. E aí, quando a gente faz esse processo, você fica assim, Jesus, e agora? Será que eu estava ajudando a pessoa ou a pessoa estava me ajudando? Será que eu estava assistindo um caso e estava sendo um ouvinte ou eu estava sendo tratado? E aí a gente começa nesse reconhecimento a entender, às vezes, no meio das situações. E a sua cabeça começa a funcionar numa outra rotação. E aí parece que tudo para você vai virando explicação. Já aconteceu isso comigo, gente. Eu tô falando porque aconteceu comigo. Assim, eu fiz quase todos os cursos que eu fiz de terapia, eu fiz com a minha irmã, a Tânia, que tá aqui na live. E era muito engraçado, porque era assim. O curso, ele era terapêutico, no horário do almoço era outra terapia, e a ida e a vinda, né, o traslado, né, o tempo que a gente ficava no trânsito, a gente entendia vários processos, por exemplo, das nossas famílias. Não era isso, Tânia? Então, assim, o dia de aula era dia de terapia de grupo. Era um negócio maravilhoso. Quando meu irmão fazia também, acho que ele ainda não chegou, mas daqui a pouquinho ele tá por aqui, que ele estava em atendimento, ele vinha para Brasília e a gente saía os três para almoçar. E aí tudo que a gente escutava na aula, aí na hora do almoço a gente começava a conversar e era aquela discussão, era aquela discussão boa, né, de nossa, eu entendi isso e tal, sabe aquela situação que a gente passou e aí quando aquilo tudo ia se desenhando, a gente entendia o tanto que aquilo nos trazia clareza, nos trazia uma emoção diferente e nos organizava. Um bate-papo que acontecia entre nós três. E era assim, era cada situação fantástica.
Então, no curso de psicanálise, então, que promove um autoconhecimento fantástico, quando a gente vai entendendo cada mecanismo, sabe, o que que cada um faz, o que que cada um integra, o que que cada um te coloca, aí você fica assim, meu Deus, então é por isso que eu repetia tal coisa e não percebia? Então quer dizer que tal situação eu estava negando, mas nunca assumi. E aí você começa a entender. E quando você começa a entender, parece que a sua vida, ela deixa de ser esse emaranhado e você começa a ver as coisas claras. E aí você desenrola o seu passado, você começa a ver o seu futuro. Mas fala, Paty, isso tudo de assistir aula? Isso tudo de assistir aula. Eu faço terapia, né? Já fiz bastante e ainda faço terapia. Mas eu falo, os meus maiores ganhos foi dentro de sala de aula, como aluna. E a gente já esquentou muito banco. Eu vou dizer, foi muito banco, foi muito livro e foi muita terapia de grupo dentro de sala de aula. E isso faz um sentido fantástico. E você começa a entender esse funcionamento do ser humano. Vou dar um exemplo. Quando a gente está no curso de homeopatia, por exemplo, nós temos lá as matérias médicas. Quando a gente está falando das matérias médicas, quando eu estou falando das matérias médicas dentro da homeopatia, eu estou falando de uma personalidade. É como se eu estivesse desenhando uma pessoa. Então, assim, vou dar só um exemplo, tá bom? O fósforos. Não estou ensinando matéria médica, é só para vocês entenderem. O fósforos é aquela pessoa que ela tem muita energia e aí ela é quase que hiperativa. Ela faz um bocado de coisa e tal, é muito doador. Ele é cheio de luz. Mas assim, como ele é muito cheio de luz e ele é como uma centelha, sabe? Como fósforos que você risca. Ele não gosta de chuva. Ele tem medo de barulho, ele tem medo de trovão, mas ele é muito espiritualizado porque ele é luz. E aí ele é muito doador, ele é muito amoroso, ele é um servidor. E aí a gente coloca as pessoas que são exemplos de fósforos, assim, uma Madre Teresa, um Chico Xavier, um Divaldo Franco. Então nós colocamos, né, Madre Paulina. Então a gente coloca esses exemplos dessas pessoas que são extremamente doadoras, que dão a roupa do corpo, que é o extremo de fósforos, que tem várias outras características. Quando a gente vai e se identifica, e aí a gente brinca na homeopatia e fala assim, todo mundo quer ser fósforos, mas nem todo mundo é, né? Que nem todo mundo é lindo, é bonzinho, desse jeito. E aí quando você vai lá e se identifica com aquela personalidade, aí você começa a ver que o fósforo também tem defeitos, que o fósforo também tem problemas. E aí quando você percebe isso, aí você fala, não é possível que eu tenho isso. Aí você começa a se identificar. Aí você começa a dizer, quer dizer também que pode ter uma mania sexual muito elevada. Sei. Acaba a energia de uma vez, apagou, vai dormir. Quer dizer que pode ser hiperativo também. E aí você começa a entender que todo mundo tem o lado luz e tem o lado sombra. E aí a gente começa a se identificar nas diversas personalidades, seja na homeopatia, seja no floral. No floral isso acontece muito também. Você fala, meu Deus, eu preciso desse negócio para minha vida, que eu tô sentindo esse negócio aí. E aí você fica louco para conseguir abarcar aquilo, porque você quer muito se equilibrar. E aí você vai atrás daquilo de uma forma de sede. Aí você quer conhecer mais. E quanto mais você conhece sobre o ser humano, mais você conhece sobre si mesmo. Isso é que é muito importante da gente entender. Que nós vamos fazendo um processo de autoconhecimento na medida que nós, muitas vezes, nos dispomos a conhecer o próximo. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, isso acontece demais em aula, gente. Quem nunca passou isso? Pode levantar a mãozinha. Ou melhor, quem já passou, avisa aí. Nossa, fulano tinha que estar aqui para escutar um negócio desse. Nas lives. Quem nunca falou, nossa, essa live é para fulano. Essa live aqui, ó, essa palavra aqui que foi falada, fulano tinha que escutar.
Não é possível, não sou eu que tinha que estar escutando isso. Aí eu te digo, é você mesmo que precisava estar escutando. Ninguém tá no lugar errado, não. A gente até pode mandar live para alguém, chamar o coleguinha para participar, indicar um curso para alguém participar. Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui dentro porque nós precisamos. Nós estamos dentro de um processo, dentro de um conhecimento, ou escutando determinada palavra, porque nós precisamos. Por quê? Porque nós vemos, inclusive no outro, os defeitos. E muitas vezes não percebemos as qualidades. E quando nós estamos neste processo, é muito importante, sabe, que a gente faça esse processo de autoconhecimento, de autoidentificação, e aí a gente vai corrigindo os nossos erros. Mas mais do que isso, num processo, sabe, de autoterapia, você começa a se aceitar. Porque se numa terapia você joga para fora e você é confrontado, quando nós, por exemplo, estamos numa sala de aula, que eu acho maravilhoso o ambiente de sala de aula, seja ele virtual ou seja ele presencial. Mas eu gosto do virtual. Se for só para você explicar alguma coisa, ok, o gravado, mas eu gosto. A Tânia vai brigar comigo, mas eu gosto. Eu gosto muito dessa interação que acontece. Por quê? Porque você conta, você vai, você volta, tem um bate-bola muito importante. Né? Nós temos o curso do homeossoma e do terassoma, e é muito interessante como que as pessoas, elas... Você tá falando alguma coisa, você tá falando de um mecanismo psicossomático, aí a pessoa pega e fala assim, eu passo isso. E às vezes a pessoa começa a chorar e dizer o que ela sente. Naquele momento, é como se acontecesse um processo de cura naquele momento, porque ela se identifica. E aí de vez em quando eu falo, talvez seja por isso e tal, a gente acolhe juntos e faz esse processo gostoso, e a pessoa acaba a aula assim, ai, eu tô leve, isso não me pertence mais. E aí a pessoa, ela começa a fazer esse entendimento, e quando ela faz esse entendimento, ela fala, quero pra minha vida isso, eu quero viver isso. Não dá para dar aula para todo mundo e ainda atender, é verdade. Então, por isso que a gente tá migrando para alguns cursos mais gravados, mas eu sempre vou ter uma aulinha presencial. Tânia, você não briga comigo, porque eu gosto pra caramba. Então, assim, a aulinha presencial, ela me alimenta. Eu gosto do meu salário emocional, adoro os coraçõezinhos, adoro comentários, adoro que vocês contam da vida de vocês. Eu acho o máximo, porque isso é uma troca muito importante e isso reverbera em mim também. Eu acho isso maravilhoso. E assim, e por isso, Tânia já pode falar ou é para esperar o presente? É para esperar mais um pouco? Vou deixar aí minha diretora dizer se eu posso. Que a gente tem um presente super, mega, ultra especial para vocês hoje, gente. Vocês estão entendendo? Semana que vem eu estou de folga, mas vai ter live, porque as lives são muito tranquilas, que é o nosso bate-papo aqui de segundas e quintas. Salário emocional. Tem isso. Eu vou dar agora uma notícia para vocês. A semana que vem, pra gente encerrar o nosso mês de julho, eu vou falar o presente, mas não pode sair da live agora, que é pra gente continuar o nosso bate-papo, que eu vou falar sobre isso aqui, tá bom? Eu vou dar inteiramente grátis, 0800 de grátis, para qualquer pessoa que quiser, um curso de 3 aulas presenciais sobre a introdução à homeopatia, os primeiros passos dentro da homeopatia. Serão 3 aulas, quarta, quinta e sexta. Nós vamos postar o link só depois da live. Vocês podem fazer a inscrição. Para qualquer pessoa que quiser participar. Não, eu não quero ser terapeuta homeopata. Não é para ser terapeuta homeopata. Só para você entender como é que isso age no seu organismo. Como que você se organiza com isso. Como que isso funciona. Da onde que saiu essa loucura. Porque às vezes pensa assim, o cara estava muito doido para fazer isso. Não, nós estamos falando de um médico. Eu vou contar a história dele para vocês. Vou falar do processo de adoecimento. 0800, grátis,
quarta, quinta e sexta, de 19h30 a 21h30, um horário super tranquilo. Serão 6 horas de aula que eu vou fazer para vocês, presencial aqui, né? No ambiente virtual, será pelo Zoom. E aí, nós colocaremos algumas regrinhas lá, mas que não é dinheiro, não é nada disso. Nós estamos migrando alguns cursos para o ambiente virtual e vocês vão entender como esse processo é gostoso. Então você pode fazer pergunta na hora, um bate-papo gostoso, mas com uma diferença, você ainda pode colocar sua carinha e falar comigo e a gente fazer um bate-papo bem delicioso mesmo. Então assim, pode falar para os amigos, pode falar para os parentes, para os aderentes, para quem você quiser. Hoje é dia do amigo. Então, para comemorar o dia do amigo, o que a gente faz? A gente dá presente para os amigos. Foi o meu presente para vocês, meu e da Tânia. Então, vai ser fechado num grupo, precisa de link, precisa fazer inscrição, tudo direitinho. Porque, assim, uma hora aula com todo o conhecimento que eu venho trazendo de tantos anos, não é muito baratinha, mas eu vou fazer com todo amor. Para todo mundo que vem prestigiando o nosso trabalho, vem aí desde o início da pandemia, a gente fazendo as lives e várias pessoas participando, querendo saber mais. Então será totalmente grátis, mas será fechado para um grupo seleto. E nós vamos falar exatamente sobre isso. E é bacana que vocês entendam por quê. Quando eu estou falando de um processo de adoecimento, eu estou falando de um processo de desequilíbrio. E muitas vezes nós não entendemos aonde está o nosso desequilíbrio. E a gente precisa começar a entender. Quando eu faço uma meditação, eu estou fazendo uma autoterapia. Quando eu cuido da minha alimentação, eu estou fazendo uma autoterapia. O que é a autoterapia? É sempre que eu olho para mim. É sempre quando eu busco reconhecer aquilo que me faz bem e aquilo que não faz. E é muito difícil nós conseguirmos tirar alguns comportamentos que nos fazem mal, deixar de lado algumas coisas que nós achamos que nos faz bem. Nós vamos aprender dentro da autoterapia dizer sim para si mesmo e não para um bocado de outras coisas. Então, dentro deste processo, você começa a se entender, a se aceitar, a se amar, a se respeitar, a se querer bem. Paty, mas isso tudo. Por que isso tudo? Porque sabe por que a maioria das pessoas fazem terapia? Vocês arriscam aí alguma resposta? Por que as pessoas vão para terapia? Escrevam aí para mim. Lícia, você é muito bem-vinda no nosso curso, assim como a Flavinha, várias outras pessoas que colocaram, Enaile, muito, muito bem-vinda. Vocês vão entender um outro universo, uma outra forma de olhar. Por que as pessoas vão para terapia? Vocês têm noção? As pessoas, normalmente, Sandra também, muito bem-vinda. Normalmente vão para terapia, sabe para quê? Para entenderem que dentro do seu mundo você é absolutamente normal. Porque nós nos achamos pessoas extremamente especiais. Nós somos especiais para nós mesmos. Mas nós queremos ser especiais para o mundo. Nós queremos ser um super-herói. Enquanto você precisa ser super-herói dentro da sua vida. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai vir com um cavalo branco, com uma espada e falar: vou salvar a princesa ou o príncipe desse mundo cruel. Não. Você vai se salvar. Você é o seu super-herói. Você é a sua super-heroína. Você é que vai se abraçar. Você é que vai falar: bora, você é capaz. Olha, tanto de qualidade que você tem. Por que você não usa esses recursos? É você. Por isso que eu falo de autoterapia. Porque dentro do processo terapêutico, por exemplo, o próprio terapeuta, ele não vai virar para você e falar: olha como eu estou sendo bonzinho com você, eu estou reconhecendo as qualidades em você. Porque se algum terapeuta fizer isso, saia dessa terapia. O terapeuta, ele ajuda você a entender e falar: boa, olha como você fez um insight, olha como você está entendendo. Olha como você está modificando, porque quem está modificando é você. Então, mesmo no processo que você esteja com um terapeuta te auxiliando, você está fazendo autoterapia.
No momento em que você decide deixar velhos hábitos, você decide mudar algumas coisas, você está fazendo autoterapia. Agora, eu preciso de um auxílio de um terapeuta? Às vezes precisa sim. E a gente tem que entender, respeitar e valorizar esse profissional. Claro. Você acha que eu consigo me ver? Eu consigo me questionar? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes eu preciso do outro. Mas, sem usar o recurso da autoterapia primeiro, eu não deixo nem o outro fazer isso comigo. Porque a hora que o terapeuta te questiona, você vai falar, quem é você para me questionar? Porque aí vem aqueles mecanismos de defesa com algumas frases feitas, que eu sempre falo de frases feitas do Instagram, mas eu tomo muito cuidado com as frases feitas que eu posto. Então é do tipo assim, não, todo mundo que te julga não passou pelo seu caminho, não andou os passos que você andou. Peraí. Julgamento nós realmente não vamos aceitar, porque ninguém pode julgar o outro. Mas nós também não podemos nos vitimizar. Qual é o grande empecilho para a autoterapia? Vitimização. No momento em que a gente começa com autocomiseração, autopiedade, mas eu sou coitado, mas eu sofri isso, mas eu sofri aquilo, você não vai para frente não, porque você está tão preso na sua dor que você não anda. Então, é muito importante você entender que quem vai dar a volta é você. Então, assim, não adianta você ficar preso. Mas tal coisa foi muito difícil. Foi, meu amor. Chora, senta e chora. Reclama, xinga. Passou? Passou. Agora enxuga as lágrimas, levanta e anda. Então, isso é muito importante. A Alicia colocou aqui pra gente que é verdade, porque se a pessoa não quiser melhorar, não há terapeuta que dá jeito, é verdade. E ainda vai sair reclamando da terapia. Claro! Por quê? Porque se você não quer fazer o processo terapêutico, não é o outro que vai fazer com você. Eu tenho o hábito de falar com a minha secretária, com a Rai, nem vi se ela tá aí hoje. Falar nisso, o pessoal que me perguntou, a Rai tá completamente recuperada, tá bom? A gente tratou ela bonitinho, com homeopatia, os médicos deram assistência também, foi tudo maravilhoso. Rai tá completamente recuperada da Covid, graças a Deus. Eu sempre pergunto, eu falo, Rai, quem marcou? Foi a própria pessoa? E ela já sabe. Então, ela, quando marca uma pessoa nova, ela fala, a própria pessoa marcou. Se foi outra pessoa, ela já me fala. Quem marcou foi a esposa, quem marcou foi o marido, quem marcou foi a mãe. Porque faz parte do processo terapêutico a pessoa querer. E se a pessoa ela não quer, isso não faz. Eu como terapeuta, não vou conseguir ajudá-la. Exceto no caso, por exemplo, da homeopatia. Porque a homeopatia não depende de você acreditar. Mas na terapia, na hora que a gente conversa, que a gente faz o confronto, que a gente ajuda a pessoa no processo de coach, que eu vi que meu irmão entrou aí. Se a pessoa ela não estiver predisposta, não tem processo. Não tem processo. Paty, por que você fala que na homeopatia não carece da pessoa acreditar? Porque não carece. A pessoa me chega lá com um problema de rinite, eu vou começar a conversar com ela, vou prestar atenção, né? Quando a gente está fazendo, é muito bacana, gente. Eu falo que todo mundo devia fazer curso de homeopatia, de terapeuta e tal, porque é tudo tão bom. Aí a gente tá conversando, por exemplo, da escuta, né? Da observação que a gente vai fazendo com a pessoa e tal. E tem muita gente que começa a rir quando eu tô falando dos processos de mecanismo de defesa que a pessoa faz. Pra mentir durante a terapia. Porque o povo vai pra terapia, gente, pra mentir. Vocês acreditam num negócio desse? Pois tem gente que faz isso. Chega lá, bota a maior máscara de que é uma coisa e não é nada daquilo. Só que a gente vai aprendendo a reconhecer quando a pessoa tá falando a verdade, quando a pessoa tá falando a mentira. E aí a gente vai, né, com o nosso jogo de cintura, a gente vai fazendo um reconhecimento disso. E aí, às vezes, você já consegue achar qual é o remédio homeopático, por exemplo, da pessoa, até pelo comportamento dela de estar querendo te enganar.
Então, assim, tem uma parte lá da homeopatia que a gente fala sobre miasmas, que a gente também vai ter um curso sobre miasmas para quem é da área de homeopatia. Fica esperto, nós vamos lançar o curso de miasma, provavelmente daqui uma semana e pouco, a gente vai lançar um curso que vai acontecer em agosto. Aula única, módulo separado. Fantástico, miasma. E aí você começa a entender e você fala, meu Deus, olha aqui a pessoa se escondendo dentro de uma concha. E aí você vai lá e dá o remédio homeopático e a pessoa, ela melhora. Então eu não dependo aí da pessoa querer. Ela realmente vai melhorar. Agora, dentro de um processo terapêutico, onde a pessoa chega e fala que quer, eu tô passando por ansiedade, tô passando por depressão, tô passando por um outro transtorno, tô passando por um luto, ou eu tenho alguma outra dificuldade. Só que ela chega lá e quer só escutar a palavrinha bonitinha, ou ela vai mentir, ela não vai dar conta. Porque no processo terapêutico a gente tem que ajudar a pessoa, tem que confrontar a pessoa. Por isso que no Terassoma a gente vai entendendo todos esses mecanismos, justamente para que você ajude a pessoa a ser confrontada, para que ela solte a real, e aí a gente ajuda a se organizar. Entendeu? Então, no processo terapêutico, se eu não faço todo esse processo com a pessoa, se a pessoa não está predisposta, não tem tratamento. Não tem. É a mesma coisa da pessoa falar assim, olha, eu tenho muita fé, tá bom? Mas eu vim aqui pra você fazer uma oração pra mim. A mesma coisa de Deus tá lá em cima e fala, o outro vai fazer a oração pra você, não é você que vai fazer, não. Então, o processo terapêutico é a mesma coisa, é você que faz o processo terapêutico. Agora, o terapeuta é o seu ego auxiliar. Às vezes ele é seu super ego auxiliar. Às vezes ele é seu id auxiliar. Paty, o que é isso? Nós vamos conversar sobre isso. Mas não é no curso de homeopatia. Então, a gente vai entendendo esse processo e aí a gente vai ajudar, sabe, o nosso cliente ou a nós mesmos, que somos os mais importantes dentro desse processo, a se reorganizar. E quando você se reorganiza, sua qualidade de vida, gente, sai daqui e vem pra cá. E é você que escolhe qual é a qualidade de vida que você quer, essa aqui ou essa aqui? Tá na mão de quem? Tá na mão do seu terapeuta? Tá na sua mão. Tá na sua mão ficar agarrado em coisa pequena. Antes de entrar na live, eu tava vendo aqui de um pessoal que eu sigo, eles postaram um negócio assim, várias empresas faliram, várias pessoas demitidas, né? 5 meses de pandemia destruiu coisa que a gente nem imagina, empresas que teoricamente eram super sólidas. E a gente ainda vai ficar chorando mimimi, coisinha pequena, ou a gente vai arregaçar nossa manguinha e vai resolver? O Wilson, o presente para os amigos de Goiânia. Vou repetir, Wilson. Você chegou, eu já tinha falado, mas eu falo de novo, porque teve gente que entrou depois. Na semana que vem, o link vai estar liberado logo depois da live. Eu vou postar o link. Na semana que vem, nós teremos 3 aulas, um curso, 3 aulas, muito top, que chama Primeiros Passos em Homeopatia. Serão 3 aulas, serão 6 horas de aula, quarta, quinta e sexta da próxima semana, das 19h30 às 21h30. Um grupo fechado, vai ser uma aula feita pelo aplicativo Zoom, com inscrição, com tudo organizadinho, para que todo mundo possa participar, totalmente gratuita. Para qualquer pessoa, não é só para quem é terapeuta. Para qualquer pessoa conhecer sobre a homeopatia. Eu vou fazer essas aulas, serão 6 horas de aula, o conteúdo ele está bem explicadinho, nós vamos falar exatamente sobre a história da homeopatia, como é que é a tal da diluição da homeopatia, como é que esse restabelecimento da homeopatia acontece, quem pode usar a homeopatia, todas essas respostas serão sanadas, todas essas dúvidas serão sanadas lá nessas aulas na semana que vem. Inteiramente gratuito, você pode mandar para quem você quiser, basta obedecer às regras das inscrições que estão lá, que vai estar na foto oficial, tá bom? Nós já estamos com o link pronto, nós já estamos com o formulário que você tem que preencher, tudo prontinho.
corre lá, faz a sua inscrição para que você receba gratuitamente o seu link e participe da aula. Uma aula top, uma aula que eu falo para a Tânia que é uma das aulas que eu mais gosto de dar, que toda vez que alguém vai aprender homeopatia, é uma aula que você precisa saber. E aí você vai começar a ter uma visão, vai descortinar um novo universo para você. Que a gente fala de homeopatia, todo mundo que é da área de homeopatia pode até dar o depoimento aqui, que aqui tem homeopata. É um mundo novo que se abre na sua cabeça e você fala, meu Deus, como que eu não usei isso antes? Então, assim, não vou formar ninguém homeopata em 3 aulas, tá? Mas vai trazer um conteúdo para sua cabeça, vai abrir o seu conhecimento de um jeito muito diferente. 0800, gratuitamente. Basta você obedecer lá os pontos direitinho. Pode chamar as pessoas que você conhece. Quem já é homeopata, quer que o seu cliente participe, você não vai perder o seu cliente de homeopatia, porque até nós, que somos terapeutas homeopatas, nós espalhamos esse conhecimento, nós precisamos uns dos outros para nos avaliar. Eu acho que quanto mais gente equilibrada tiver no mundo, melhor o nosso mundo vai ser. Então, assim, não perca essa oportunidade, que é maravilhosa. E eu falo, o que eu já estudei de homeopatia, tenho vários cursos de homeopatia, o pessoal até me perguntou, foi na live passada, não sei se a moça tá aqui, que ela falou, eu tô vendo esse olho grego aqui. Esse olho grego eu comprei lá na Grécia. Eu fui fazer um curso na Academia Internacional de Homeopatia. E esse curso da Academia Internacional, eu preciso trazer alguma coisa que represente a Grécia. Eu trouxe esse olho grego, que eu comprei lá em Atenas, de quando eu fui fazer esse curso na Academia Internacional de Homeopatia com Jorge Vitoucas. Então, assim, é um assunto que eu amo, eu vivo muito a homeopatia. E eu vou fazer isso com todo o amor, todo o carinho. Então, assim, para quem só é usuário de homeopatia, vá, gente, porque vale a pena. Porque é você entender até do que seu homeopata tá te passando. Sabe, de falar assim, agora eu entendo que nível que isso vai agir, que tipo de equilíbrio isso vai me trazer. Você vai aprender como você toma, como você guarda seu medicamento homeopático, porque tudo isso precisa de um cuidado. Então, assim, gatinho passando na live. Isso acontece aqui em casa. Ela quase não aparece, ela não é tão aparecida, gente. Essa é Nutella, tá bom? Ela é doce até no nome. Então, assim, inscrevam-se, divulguem, porque isso vai fazer um bem enorme para a vida de vocês. Vamos encerrar o mês de julho com chave de ouro. E para quem já é da área de homeopatia, vou avisar, curso de miasma vai sair e vai sair com lotes de valores diferentes. Os primeiros lotes são mais baratos. Então, a hora que eu divulgar, corre lá e faz logo a sua inscrição, porque é um curso muito bom. Vou falar dos 5 miasmas de Hahnemann, e são fantásticos. É um nível de entendimento das predisposições, dos adoecimentos, sabe? Que são os miasmas de Hahnemann, que é maravilhoso. Então, assim, participem, porque vale a pena. É um conhecimento que eu demorei muito para conseguir entender, mesmo estudando bastante. Eu vou fazer de uma forma bem resumida vai durar 8 horas, tá bom? Só para vocês terem noção como é que é essa questão de miasmas, que é um tipo de conhecimento bem abrangente. Então, assim, quando você participa de um curso como este, que eu estou presenteando vocês, o pessoal que sempre está me seguindo nas redes, está sempre nas lives, assiste no YouTube, me manda zap, me manda direct, eu acho isso o máximo. Eu acho que é uma parceria muito linda e aí eu quero presentear vocês com isso. Por quê? Porque vocês vão entender muitas vezes durante a aula, vocês vão entender assim, Paty, olha, isso acontece comigo. Nossa, eu me reconheço aqui. Então, assim, vale a pena. Vale a pena. Flávia, 8 horas vai ser o de miasmas, tá? Esse vão ser 6 horas. Esse outro vão ser 3 dias. Mas 6 horas que vocês sabem, né? Da 9h30 tem mais uma dúvida, mais uma dúvida, mais uma dúvida. Eu não dou conta de sair sem esclarecer as dúvidas do pessoal. Então, vocês vão ver que é um ambiente gostoso, que eu quero participação, quero todo mundo interagindo, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, fantástica. Quero lotação nessa sala para a gente fazer essa energia maravilhosa girar, uma energia bacana, para que a gente consiga esclarecer o máximo de pessoas e harmonizar o máximo de pessoas também, tá bom? Então, para a gente
começar a encerrar aqui e ir pro encerramento da nossa questão da autoterapia. É verdade. É um momento que vocês irão praticar bastante autoterapia. Será durante esses 3 encontros. Porque nesse momento é um momento de autorreconhecimento, de reconhecimento às vezes das pessoas que estão perto e você nunca prestou atenção nisso. Então, assim, Cadê? É que sempre eu faço todas as lives, gente, bonitinho, né? Então, assim, toda vez que nós precisamos Cadê? Então, toda vez que nós precisamos acionar essa parte da autoterapia, ela é uma coisa nossa, ela está dentro de nós. O que nós precisamos para acionar isso? Querer. O que precisa para você chegar lá, fazer a inscrição e falar, tá, eu vou assistir isso daqui, vou me reconhecer e muitas vezes vou fazer um processo de autoconhecimento. Estou preparado para isso, para fazer uma aula que seja. O que você precisa? Coragem. Por quê? Porque nós precisamos de coragem para nos enfrentar. Não nos enfrentar no sentido de nos bater, nos enfrentar no sentido de nos aceitar, de nos compreender, de nos reconhecer. E neste momento, você faz um processo gostoso, sabe? De acolhimento, de autoacolhimento, de autorreconhecimento, de autoaceitação. E esse momento é autoterapêutico. O autoconhecimento é uma forma de autoterapia. Exatamente isso, Gleide. Eu tinha colocado até um pouquinho mais cedo, mas é exatamente isso. Quando eu busco o autoconhecimento, quando eu me proporciono momentos, sabe, de me reconhecer, de estar presente, de me respeitar, de entender os meus limites, sabe? É uma pergunta que eu faço muito para as pessoas que eu atendo. Qual é o seu limite? Qual é o seu limite dentro do seu trabalho? Qual é o seu limite dentro do seu relacionamento? Qual é o seu limite como mãe? Qual é o seu limite como filho? E aí, quando eu começo a entender esses limites, eu começo a dizer sim e eu começo a dizer não. Mas eu começo a dizer sim e não com muita consciência, com muito entendimento. Então, eu começo a não permitir que o outro me desorganize. Porque a minha organização ou o meu desequilíbrio, ele pertence a mim. Então, neste momento, mesmo que chegue a notícia mais exagerada do mundo, você não vai se desequilibrar. E aí, o que você vai fazer? Tá, preciso agora raciocinar em cima disso aqui. Paty, eu vou ficar sem emoção? Claro que não. Ao contrário. Você não vai ter picos de nervoso, de estresse, de ansiedade. Por quê? Porque você se conhece. Então as pessoas chegam e te falam alguma coisa assim. Ah, a partir de amanhã você tem que fazer X coisa. Você vai olhar e falar, deve ter um ponto positivo disso. Eu devo ter que aprender alguma coisa com isso. E aí você começa a reconhecer isso e fala, oh meu Deus, olha como foi melhor. Eu estava pedindo uma coisa, era para ser outra. E aí você começa a andar, sabe, em concordância, em equilíbrio com o universo. Por quê? Porque se você vibra paz, se você vibra equilíbrio, se você vibra harmonia, se você vibra saúde, você vai ter tudo isso. Depende de quem? E aí você começa a pensar, peraí, quer dizer que se eu tô tendo desequilíbrio, se eu tô tendo problema, se eu tô tendo doença, de certa forma eu vibrei isso pro universo? De certa forma, sim. Não quero isso pra minha vida, não. Então, vamos buscar se conhecer. Vamos buscar entender o que você tá vibrando. O que você tá semeando. É desequilíbrio? Todo desequilíbrio ele vai causar uma doença. Por isso que eu falo, faça um curso. Porque a gente vai tratar disso no curso. Todo desequilíbrio ele vai gerar uma doença. Qual é o desequilíbrio que você está gerando? E qual é o equilíbrio que você pode gerar? Como você pode trazer esse equilíbrio para dentro da sua vida e se manter são?
Então, assim, é importantíssimo você se conhecer. No momento em que você se conhece, você se aceita, você se ama, você se respeita e você se cura de certa forma. É você quem faz esse processo. O Gleibe está colocando aqui pra gente. Você sente a emoção, mas se perceber antes da reação não positiva, volta pro prumo e pro controle de novo. É exatamente isso. Então chega alguma notícia de impacto. Você para, primeiro que você aprende a escutar. Escutar, gente. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, então a gente precisa escutar mais e falar menos. Então eu presto atenção no que me chegou. Opa. Interpreto, consigo ter um controle para não ter atitudes explosivas, né? Não ter atitudes intempestivas, que às vezes vão me colocar numa situação difícil. Na maioria das vezes a gente acaba se arrependendo. E aí você interpreta e fala, tá, agora eu vou agir assim. E aí você tem o direito de escolher. Quando você está sempre tomado de assombro e você não age, você reage, você está sempre reagindo a alguma coisa, aí você sempre está sujeito a fazer uma coisa que na maioria das vezes você se arrepende ou você fica com ressaca moral. Ah, eu vi uma situação, quando eu vi eu briguei, eu bati, eu fiz, eu aconteci, eu gritei, eu desmaiei, eu chorei e depois fica, poxa, eu não precisava ter feito nada daquilo. Então, quando você entra num estado de equilíbrio, você olha, aí você fala, tá, melhor atitude agora é essa. Então, você consegue digerir aquilo, organizar, como diz o Gleibe aí, volta pro prumo, ou seja, volta pro seu eixo, e aí você faz o que precisa ser feito. E essas pessoas são pessoas que são muito bem sucedidas em várias áreas da vida. Por quê? Porque são pessoas que pensam antes de fazer as coisas. Nós não temos que viver no arrependimento. A gente tem que viver na ação. A gente tem que viver daquilo que nós somos, da nossa essência. Nós temos o direito de tomar decisões na nossa vida. E quando nós não tomamos decisões, nós deixamos que as pessoas tomem decisões por nós. Então somos nós que temos que agir, não reagir. Se a gente só fica reagindo na vida, você está esperando sempre levar uma pancada, ser batido, colocado no desequilíbrio, sabe? É sempre você colocado ali na berlinda para que você reaja. Isso não resolve sua vida. Então, o convite é, age, não reage. Então, se você quer agir, acabou a live, a gente vai postar, vai lá, faz inscrição no curso, pede lá tudo o que a gente colocou, sabe? Vem para o lado de cá para a gente fazer um processo de autoconhecimento legal. Vocês vão conhecer sobre a homeopatia, chama Primeiros Passos na Homeopatia. Então não é a intenção de formar nenhum terapeuta homeopata com 3 aulas, mas é a intenção de expandir esse conhecimento, levar um presente para vocês. Assim como a homeopatia, ela trouxe luz para minha vida, ela é um presente na minha vida. Então, para que isso possa chegar a todo mundo. Então, eu acho que quanto mais informação, quanto mais esclarecimento, quanto mais equilíbrio, melhor o nosso mundo vai ser. Então, se você quer ser seu próprio terapeuta, então vem pro lado de cá e começa a se entender. Vem pro lado de cá e começa a fazer um processo, sabe? Um trabalho diferente de autocompreensão. Vocês vão ver que é um processo muito rico e muito bonito. Eu não disse em momento nenhum aqui que nós não precisamos fazer terapia, e que a gente faz um curso e dispensa o terapeuta. Eu disse, inclusive, que eu faço terapia. Eu vou ao terapeuta, eu levo as minhas filhas ao terapeuta. Nem eu, como mãe, faço a terapia delas, que não é correto. Mas eu estou dizendo que você pode melhorar esse processo, otimizar esse processo e fazer tudo isso de uma forma muito mais legal, inclusive sendo um ser humano melhor, enquanto você agrega conhecimento, agrega equilíbrio e traz para a sua vida uma outra qualidade. Ninguém tem que ficar tomando remédio homeopático para o resto da vida, floral para o resto da vida, remédio químico para o resto da vida, a não ser que seja uma coisa, no caso do remédio químico, uma pressão alta, não consegui tratar, eu não consigo lidar com isso, então vai tomar o remédio alopático para o resto da vida. Mas nós não temos que ficar dependendo.
Eu, como terapeuta, não sou um tipo de terapeuta, não prego isso para nenhum aluno, no sentido de que, eu vou fidelizar o meu cliente. Não. O meu cliente, ele vem até mim porque ele se sente bem sendo meu cliente. Eu acho que isso é importante, é uma lição como terapeuta. Eu sempre quero libertar. E quanto mais eu amo o que eu faço e liberto e procuro equilibrar as pessoas que chegam até mim, mais pessoas chegam, graças a Deus. Porque eu faço o meu trabalho e faço com muito amor. E eu acho que se vocês forem para essa aula, vocês vão entender por que a gente usa a homeopatia com tanto amor, por que a gente faz o processo de homeopático com muito amor. Então, assim, é muito importante que esse processo ele aconteça. Eu gostaria que vocês também se encantassem e trouxessem essa luz para a vida de vocês, que é a luz da homeopatia. Vamos começar por esse, não quer dizer que não venham outros, virão outros, e vocês vão perceber, sabe, que esse equilíbrio, ele traz um bem-estar muito grande para a nossa vida. Então, se você quer, vai lá, logo depois da live, faz a sua inscrição, indica para os amigos, indica para os parentes. Todo mundo pode participar, vai ser um momento muito gostoso. Quarta, quinta e sexta, de 19h30 a 21h30. Eu espero vocês. As inscrições têm que ser feitas antecipadamente. Você recebe um link de acesso. É tudo bem organizadinho, para que a gente comece esse processo bem bacana. Pessoal, tem perguntas? Vamos encerrando aqui o nosso momento. Tem alguma coisa que vocês queiram saber? Tem muita gente da homeopatia aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Foi um prazer ter esse papo com a Paty aqui hoje com vocês. Foi meio enroladinho no começo que a internet quis dar problema, mas eu mudei aqui a rede, funcionou. Graças a Deus, que bom. Não tinha passado um aperto desse com a internet ainda não, mas aconteceu dessa vez. Mas é porque o horário, né? Muita gente nas redes e tal, esses horários de hora cheia, isso sempre acontece. Por isso que eu tô gostando de fazer 21h45, mas é que eu tive uma outra live antes. Aí eu fiz uma live, aí eu encerrei a outra live para começar essa. Por isso que eu demorei um pouquinho, tá bom? Lícia, o link, a gente vai colocar, o link tá na bio, tá? Vocês entram lá na bio, entra lá, Patrícia Aina Oficial, na minha página. Quando você clicar na bio, você já vai cair na página. Mas a gente vai fazer a postagem agora, logo depois da live, tá bom? Mas já tem o link na bio. Se você clicar, você já vai cair direto lá. Primeiros passos de homeopatia. Clica lá, já faz sua inscrição, olha as regras, que vai dar tudo certo, ok? Muito obrigada, um beijo no coração de vocês. Até quinta-feira. Presentaço para vocês a semana que vem. Eu falo que eu vou estar de folga, eu vou fazer isso para me divertir, porque eu amo dar aula de homeopatia. Então eu vou fazer assim, é um presente meu para vocês, meu e da Tânia, que me ajuda muito, que é minha companheira, minha irmã, minha parceira para todas as horas. Então um beijo da Paty. Eu indico o livro, eu indico lá no curso. Tá bom, Flavinha? Pode fazer o curso que eu indico o livro lá para vocês. Beijo! Deus abençoe a cada um de vocês e até quinta. Quinta tem live. Segunda tem live. E aí na semana que vem, na quarta, só quinta-feira da semana que vem que não tem, mas essa ainda tem. Beijo da Paty, fique com Deus e até quinta. Tchau!